Pode começar. Certo. Bom dia, meu nome é Marcos Duarte, sou A2 do Hospital Antônio Prudente, o orientador é o Dr. Pablo Picasso. O artigo que passou é a respeito do papel da ressonância magnética em diferenciar esclerose múltipla de imagens semelhantes. Na introdução do artigo, né? O diagnóstico de esclerose múltipla ele é geralmente simples em pacientes com história típica. Quando os sintomas não são específicos, aí, os testes eles têm um papel mais dominante nesse diagnóstico, e nesse contexto, a ressonância magnética é mais comumente utilizada e pode substituir aí, alguns critérios por revelar algumas alterações típicas cerebrais e da medula. Os objetivos, né? O objetivo do artigo é atualizar os recursos de imagem que diferenciam a esclerose múltipla de entidades que mimetizam, particularmente a doença cerebrovascular relacionada à idade e distúrbios do espectro da neuromielite óptica. Por isso, foi utilizando a ressonância nas sequências T1, pré e pós-contraste, T2, flare, difusão e uma espectroscopia. Em relação à doença cerebrovascular e envelhecimento, né? Semelhanças da imagem com a esclerose múltipla. As lesões de esclerose múltipla podem ser semelhantes às lesões da substância branca. Isso porque as causas mais comuns de lesões aí da substância branca estão relacionadas a alterações da idade e doenças vasculares. As doenças da substância branca aí podem indicar um amplo espectro de distúrbios vasculares, entre os quais aí a doença dos pequenos vasos. São usados como marcadores de doenças de pequenos vasos na ressonância magnética, os espaços alargados chamados de Virchow-Robin, as lacunas e microsangramentos. A perda do volume cerebral ela ocorre em uma taxa mais elevada na esclerose múltipla do que no envelhecimento saudável, embora aí essa interpretação de perda do volume individual é um pouco difícil, é um pouco subjetivo. Na avaliação também deve-se considerar a presença de fatores de risco, porque eles podem levar às alterações semelhantes, né? Por exemplo, tabagismo pode levar a uma redução do volume cerebral, doenças cardíacas e hipertensão pode levar a uma redução da massa cinzenta e dos volumes corticais. E aqui são gravures representativas, né? São lesões de substância branca relacionadas à idade e lesões cerebrovascular. Na primeira imagem aqui é um flare mostrando essas hiperintensidades periventriculares, são simétricas, bilaterais, e elas revestem os cornos frontais dos ventrículos laterais. Elas são comumente vistas aí no envelhecimento normal. Em B, está ocorrendo aí microsangramentos associados aí à doença dos pequenos vasos, né? T2 aí hipointenso, mostrando as imagens arredondadas hipointensas nos gânglios da base, representados nas setas, e no córtex. As imagens em si, né, mostrando essas hiperintensidades na substância branca ali, periventricular, e elas poupam as fibras em U, e infartos lacunares na substância branca profunda e substância cinzenta, associada aí à doença dos pequenos vasos. Em D também um flare, mostrando essa hiperintensidade da substância branca, aí do polo temporal, associada aí a uma arteriopatia autossômica dominante cerebral, com infartos subcorticais e leucoencefalopatia. Em E, né, mostra também essas lesões hiperintensas da substância branca em múltiplos territórios vasculares ali, que são tipicamente associados aí à vasculite cerebral. Em F é um DWI, mostrando esses infartos corticais, aí, até no formato de cunha que ele colocou, e geralmente eles estão associados com as lesões da substância branca na vasculite cerebral também. E em G é uma angiografia representando essa estenose segmentar da artéria cerebral média bilateral, representada aqui na seta. Doença cerebrovascular e envelhecimento, né? A diferenciação de esclerose múltipla, a distribuição e as características das lesões, né? A localização, forma e sinal em diferentes sequências eles são úteis na diferenciação da esclerose múltipla das doenças dos pequenos vasos. Lesões no nervo óptico, áreas justacorticais, periferia do tronco cerebral e medula espinhal cervical posterior-lateral indicam mais uma esclerose múltipla.
As lesões da substância branca em doenças de pequenos vasos, elas poupam as fibras em U, centro contínuo, e elas estão associadas às lacunas e essas microhemorragias. E os alargamentos dos espaços de Fischer-Robin nos gânglios da base está tipicamente associado às doenças da substância branca por causa dessa doença dos pequenos vasos aí arterioscleróticos. Ele colocou como um grupo bem heterogêneo, né? Doenças da substância branca, é uma vasta gama de doenças aí. Depois ele vai especificando melhor cada uma dentre essas doenças. Ainda na distribuição e característica das lesões, os microsangramentos cerebrais aí detectados no SWI, eles vão refletir um depósito de hemosiderina e são um marcador de vasculopatia, que é mais comumente devido a uma angiopatia amiloide ou uma aterosclerose simples. Os microsangramentos relatados em pacientes com esclerose múltipla pode ter sido devido a uma presença da doença vascular concomitante também, e não foram observados aí quando excluídos pacientes com doença vascular. Então, portanto, aí indicam a doença dos pequenos, mais uma doença dos pequenos vasos, né, quando a gente tem esses microsangramentos. E também pode ter o sinal da veia central, né, que é uma hipointensidade da veia em relação à lesão circundante ali em T2 ou no flare, e ela vai ser mais característica da esclerose múltipla. Aqui são características de imagem típicas da esclerose múltipla. Na primeira figurinha, essas lesões ovoides hiperintensas são periventriculares, perpendicular ali ao corpo do ventrículo lateral e na junção calosa, são os dedos de Dawson. Em B também representa esses dedos de Dawson, no córtex sagital, no flare. Em C, a gente apresenta essa lesão justa cortical, em forma aí até um formato de S, vista no flare também. Em D, também representa essas lesões corticais dentro dessas caixas. Em E, aqui a gente vai ter o sinal da veia central, né, que é aquela hipointensidade em relação a uma lesão mais hiperintensa que fica circundante. E em F, são lesões da medula espinhal típicas aí da esclerose múltipla. Doença cerebrovascular e envelhecimento. Em relação à diferenciação da esclerose múltipla, as lesões da medula espinhal, né? Ele foi bem sucinto em relação às lesões da medula espinhal, né? Porque a ressonância magnética da medula espinhal, ela está incluída nos critérios de diagnóstico de esclerose múltipla e vai ter um papel importante no diagnóstico diferencial. Isso porque as lesões incidentais na medula espinhal, elas não ocorrem na idade normal e nem na doença dos pequenos vasos típicos. Então, as lesões incidentais é mais na esclerose. Na enxaqueca, né? A enxaqueca é uma entidade que afeta cerca de 10 a 15% da população geral. Ela vai ser a causa mais comum do erro diagnóstico em relação à esclerose múltipla, principalmente porque a aparência dela pode cumprir os critérios da esclerose múltipla. Elas são lesões tipicamente pequenas, não confluentes da substância branca profunda, vão poupar as fibras em U, são mais estáveis ao longo do tempo do que as lesões da esclerose múltipla que tendem a evoluir. Elas ocorrem adjacentes ali ao corpo do ventrículo lateral, com menos frequência do que na esclerose múltipla, e o sinal da veia central ele vai estar mais presente na esclerose múltipla, em cerca de 84% dos casos, do que em relacionado à enxaqueca, vai ser apenas em 22% dos casos. Outra diferença aí é a maior prevalência de infartos cerebrais silenciosos, particularmente na substância cinzenta profunda e no cerebelo na enxaqueca com álcool. Agora, relacionado às doenças do espectro da neuromielite óptica, né? O fenótipo clínico de doenças do espectro da neuromielite óptica pode se sobrepor ao de esclerose múltipla, embora ele possa ter uma predileção pelo nervo óptico e medula espinhal. Os anticorpos contra canais de água, né, chamados anticorpos AQP4, estão presentes em 60 a 90% dos casos de doença do espectro de neuromielite óptica, então fala bem mais a favor
E os critérios mais recentes, eles vão dividir os pacientes em dois grupos. Os pacientes que têm o anti-AQP4 e os pacientes que não têm o anti-AQP4. Então, nos pacientes que eles têm o anti-AQP4 e uma doença clínica, os critérios de imagem eles só precisam ser satisfeitos só nos pacientes que não apresentam lesões no nervo óptico e na medula espinhal. Fala bem a favor aí de neuromielite óptica. Já nos pacientes com o anti-AQP4 negativo, o diagnóstico de neuromielite óptica ele requer a satisfação de todos os critérios de imagem completos e ainda os critérios clínicos. Em relação à semelhança de imagem, né, da doença do espectro da neuromielite óptica com a esclerose múltipla, né? 43 a 70% dos pacientes eles podem apresentar as lesões iniciais. No início da neuromielite óptica, 3% dos pacientes eles vão ter critério de esclerose múltipla e, à medida que vão progredindo posteriormente, pode chegar até 42%. E essa proporção ela pareceu ser menor nos anti-AQP4 positivos. Então, as semelhanças elas ocorrem principalmente nos pacientes anticorpos negativos. Em relação à diferenciação da esclerose múltipla, as lesões cerebrais e do nervo óptico, né? Lesões com localização mais típicas de neuromielite ficam nas áreas peripendimárias, ventriculares, tálamo, hipotálamo, hipófise anterior, pineal e tronco cerebral. Já as doenças associadas ao anticorpo antimóvel, caracteristicamente, eles apresentam 3 ou menos lesões cerebrais, uma aparência semelhante a uma nuvem e pode envolver o tronco cerebral. Na esclerose múltipla, também pode se diferenciar de neuromielite, anti-AQP4 imóvel, por uso dos critérios definidores. Né? Ele colocou 3 critérios aqui. Ter pelo menos uma lesão adjacente ali ao corpo do ventrículo lateral e no lobo temporal inferior, ou a presença de uma lesão subcortical na fibra em U, ou uma lesão do tipo dedo de Down. São bastante específicos de esclerose múltipla. Outro fator importante aí de diferenciação é a atividade da lesão clinicamente silenciosa, que vai ser definida aí com o aumento do sinal em T2, que ocorre na esclerose múltipla e não ocorre fora das recaídas da neuromielite óptica. Então, o paciente assintomático com uma lesão em atividade fala muito mais a favor da esclerose múltipla. Aqui, representando aí as lesões cerebrais, do estudo do espectro aí da neuromielite óptica, em A, né, em FLAIR, vou mostrar essas lesões hiperintensas de encefálicas aí bilaterais. Em B, também um FLAIR, um paciente aí antimóvel, mostrando as lesões aí, elas são lesões que colocam como lesões suaves e mal definidas, com um envolvimento que vai ser bilateral dos pedúnculos cerebelares médios, aqui nessa imagem B da esquerda, e lesões semelhantes a nuvens, como a gente havia comentado, bilaterais aqui na substância branca profunda. Relacionado agora ainda, né, das doenças do espectro da neuromielite óptica, as lesões da medula espinhal, né? Lesão abrangendo aí 3 ou mais segmentos vertebrais, ela é característica do anticorpo anti-AQP4 associado a ataques de mielite transversa. As lesões hipointensas em T1 na medula, simétricas e centrais, envolvem a massa cinzenta e frequentemente são edemaciadas, né? São mais típicas aí da neuromielite óptica. Também é mais frequente na neuromielite óptica as lesões do cordão hiperintensas em T2 e nos estágios mais crônicos eles vão apresentar uma atrofia do cordão que pode ter ou não ter uma hiperintensidade, né, em T2. Lesões assintomáticas na medula são mais comuns aí na esclerose múltipla e o realce com gadolina ele vai estar presente mais na maioria das lesões por neuromielite óptica. E ele listou, é uma vasta gama de doenças, né, que entram no diagnóstico diferencial de esclerose múltipla. Aí ele citou doenças inflamatórias do sistema nervoso central, infecções, neoplasias, intoxicações exógenas, doenças metabólicas, distúrbios hereditários.
as lesões cerebrais, né? A distribuição dessas lesões, como é que é feita a distribuição dessas lesões cerebrais. Na esclerose múltipla, as lesões são de diferentes idades, então a gente tem lesões agudas e crônicas, e se distribuem aí, tipicamente ali ao redor dos ventrículos. Lesões bilaterais, confluentes e simétricas, que poupam as fibras em U, elas são mais características de leucodistrofias hereditárias, lesões aí da substância branca, e lesões em pontes simétricas, extensas e mal definidas, ela pode indicar aí um linfoma do sistema nervoso central ou um glioblastoma. Ainda na distribuição, na síndrome de Suzak, né, a gente tem lesões centrais, que ele colocou, lesões como bola de neve, que ele caracterizou. As lesões justacorticais, aí, elas são típicas de esclerose múltipla, mas as lesões que se espalham através da junção da substância branca com a cinzenta nas camadas superficiais, elas são incomuns na esclerose múltipla. Na leucoencefalopatia progressiva multifocal, as lesões elas tendem a ser mais confluentes nos estágios finais, elas se tornam aí cada vez mais hipointensas, tanto em T1 e em T2, e elas vão revelar um padrão microcístico ou um padrão glandular. Em relação aos recursos, né, e o padrão de aprimoramento das imagens. No linfoma, as lesões elas se apresentam com um realce mais vivo, homogêneo, que pode estar presente aí simultaneamente em todas as lesões, e ela vai ter uma restrição à difusão. Além disso, aí, áreas que são realçadas na ressonância magnética, elas parecem impotências na tomografia sem contraste em 93% das lesões desmielinizantes e apenas em 4% dos tumores. E a tomografia ela também pode revelar calcificações, que são as características de infecções específicas, como a toxoplasmose ou distúrbios metabólicos. E as lesões pontilhadas e curvilíneas na ponte, elas são mais típicas de uma inflamação linfocítica crônica, vai ter um realce perivascular contínuo responsivo a esteroides. Cavitação, né? Cavitação não são comuns em esclerose múltipla, mas elas podem ser vistas nas leucodistrofias hereditárias e em doenças mitocondriais. A espectroscopia aí, ela ajuda a diferenciar a esclerose múltipla das doenças mitocondriais. Na doença mitocondrial, a gente vai ter um pico de lactato mais característico. O realce leptomeningio aí, ele vai ser um red flag, e ele indica uma infecção do sistema nervoso central, uma sarcoidose, uma vasculite, ou até uma síndrome de Sousa. O realce do nervo, aí, exceto o nervo óptico que a gente havia citado e a porção inicial dos trigêmeos, e realce da raiz espinhal, ele não é visto na esclerose múltipla. Então, ele vai indicar mais uma infecção ali do sistema nervoso central e também pode ser uma sarcoidose como diagnóstico diferencial. E pós-contraste no FLAIR pode também detectar pequenos focos de inflamação leptomeníngea na esclerose múltipla. A mielite transversa extensa. Em relação agora às lesões da medula espinhal, né? A mielite transversa extensa com realce pelo gadolino e edema é outra red flag importante. Ela indica um diagnóstico alternativo de neurite óptica, sarcoidose ou infecção. Na sarcoidose, afeta predominantemente os segmentos torácicos da medula, com realce mais no canal central. O aumento da lesão aí na medula, nódulos e hemorragias e cavitações, eles vão ser mais típicos da esclerose múltipla, né, como a gente havia dito ali. E as deficiências de vitamina B12, associado a uma deficiência de cobre, ele vai causar uma desmineralização das fibras longas. Então, pode dar uma hiperintensidade em T2 nas lesões. Em relação às lesões únicas ou ausências de lesões, né? Em pacientes com curso clínico que indica a esclerose múltipla progressiva, uma única lesão desmielinizante na coluna, ou no tronco, ou na substância branca, eles podem indicar uma esclerose solitária. Na presença de lesões únicas que aumentam de tamanho, aí deve ter um diagnóstico diferencial, né? Lesões expansivas, tumores, né? Infecções. E na ressonância magnética sem lesões, ela vai ser muito rara em pacientes com esclerose múltipla, então a gente tem que se pensar mais nos diagnósticos diferenciais.
quando viessem as ressonâncias normais. Aqui são imagens, né? Um conjunto de imagens que simulam, entidades que simulam a esclerose múltipla, aqui em A, né, em FLAIR. A gente está mostrando aí umas características da leucodistrofias hereditárias, que vão ser justamente essas lesões bilaterais aí, confluentes e simétricas da substância branca, que poupam a fibra em U. Em B, são as imagens mais típicas da síndrome de Susak, que é essas lesões hiperintensas no FLAIR, um formato de bola de neve, aqui intracalosa, na imagem superior, e lesões aí no aspecto posterior da cápsula interna, parecendo como chamado de colar de pontes, na imagem mais inferior. Em C, a gente tem essas hiperintensidades bilaterais no FLAIR, e no núcleo denteado, uma característica que vai ser mais da xantomatose cérebro-tendínea. Em D, já é uma listeriose, né? A gente tem as lesões difusas e indistintas do tronco cerebral, ponte e cerebelo. Também tem um aumento de contraste no nível de trigêmeo, representado aqui na figura mais abaixo. Em E, é uma leucoencefalopatia multifocal progressiva, né? Aqui a imagem ela vai mostrar essas lesões aí hiperintensas, que elas normalmente envolvem a transição da substância cinzenta, branca, com as bordas nítidas na massa cinzenta e bordas mal definidas na matéria branca. E essas lesões elas aparecem aí hiperintensas no FLAIR e como hipointensas com imagens ponderadas já em T1. Em F, é representada a sarcoidose, é uma lesão da medula espinhal, aí, longitudinalmente, bem extensa, tem realce do canal central, e esse realce ele pode ser sozinho ou em combinação com o realce subpial dorsal, é conhecido esse sinal aqui como sinal do tridente. O artigo ele também coloca essa tabela que resume as lesões que mimetizam, e ele faz até um mnemônico, né? Mimics. Na tradução para o português, a gente perde um pouco, né, esse mnemônico, mas, enfim, o M seria um realce meníngeo, o I de lesões indistintas e crescentes, o outro M é micro e macro sangramentos, infartos, cavitações, um realce anelar completo, em S, lesões simétricas, ou siderose, ou lesões extensas da medula espinhal que poupam fibras em U. E, por fim, o artigo conclui que a esclerose múltipla pode coexistir aí com outras patologias, enxaqueca, doença cerebrovascular, e pode levar em uma aparência semelhante na ressonância magnética, então tem que ter bastante cuidado. Para diferenciar a esclerose múltipla, é necessário também uma boa história, uma experiência radiológica e uns protocolos bem firmados de ressonância magnética no serviço. E, por fim, a ressonância magnética ela vai ter um papel importante na identificação e na caracterização das lesões para conseguir chegar a esses diagnósticos diferenciados. Obrigado. Muito bom, Marcos. Parabéns, meu amigo. Fantástica aí a sua apresentação. Resumiu bem o artigo, né? E lembrar desse epônimo aí que ele colocou no final, o Mimics, né? O Mimics vai ajudar a gente no dia a dia tentar ser mais preciso no diagnóstico. Certo? Certo. Muito bom. Vamos deixar essa aulazinha gravada. Quando a gente tiver um casinho, a gente vai tirando as dúvidas, né? Tá bom, Marcos? Certo, certo. Eu mando já o senhor aula. Obrigado, viu? Obrigado, senhor. Valeu. Depois tu me manda a gravação. Valeu. Ok.